Olá, gente! Seja bem-vindo ao nosso canal Casalmente Casalmente falando. Falando. E hoje eu vou falar para vocês, confesso que o tema está cada vez mais profundo, então cada vez que a gente vai trazendo aqui um tema novo, cada vez também isso acaba ministrando dentro do nosso relacionamento, né, João? Exatamente, o tema hoje está forte, hein? E eu quero saber de você aí, o que você acha desse tema que a gente vai falar, que qual é? Ah, sim. E já comenta também. E o tema hoje é código de honra no casamento e como que quebramos eles sem nem perceber. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já desonrou seu marido? Você já desonrou a sua esposa e talvez não tenha percebido? E se percebeu, comente aqui abaixo como que foi que você se deu conta dessa desonra dentro do seu relacionamento. Que a maioria das pessoas, elas talvez não percebam É, que no casamento nós temos códigos, sim, né, para honrar ou desonrar. Eu costumo dizer, amor, porque, gente, todos os vídeos ela me chama de João. E aí eu tô falando pra ela, quem é João, né? Quem é esse João que ela tá chamando no vídeo, né? e todo final de vídeo ele cobra isso, gente. Aí falou, da próxima vez ia falar aqui, tá vendo? Então já tá. A alma tá doida pra surtar, a alma tá doida pra. E o Espírito tá dizendo: te controla, tu tem promessa, segura a tua onda, tu tem governo, tu tá debaixo de uma palavra. A alma tá doida pra quebrar um prato, pra dizer: eu vou soltar. E o Espírito tá dizendo: não dá brecha pro diabo, segura firme, aguenta a ponta. Então, eu costumo dizer, Alinhando. gente, que Isso é um código. esse é um Isso é código, um tá vendo? código de Sem querer, a honra. gente já falou de um código. É verdade. Mas eu costumo dizer que o casamento, ele é como se fosse duas empresas que trabalham juntas, uma sendo o chefe da outra. E nesse casamento tem um contrato que a gente tem que seguir. E muitas vezes a gente faz algumas coisas que nem sempre geram briga, Sim. mas sempre vai gerar uma rachadura no casamento, vai minando ali devagarinho o casamento, trazendo algumas situações que vão Abrindo brechas, né? para que o Aquelas inimigo possa pequenas entrar, né? fissuras, porque Exato. muitas vezes as pessoas acham que a desonra é apenas quando acontece algo muito grave, ou uma traição, algo assim muito imperdoável, só que não. Essas pequenas brechas, essas fissuras mesmo, né, vão cada vez mais permitindo com que o relacionamento vá desgastando ou acabe e o pior, né, gente, abrindo mais ali espaço para o inimigo agir para esse relacionamento chegar de vez ao fim. Verdade. Eu sou Gabriela Miller E eu sou João Miller. e o que é honra? Você precisa saber o que significa, como que é honrar, o que é desonrar e quais são os descuidos que mais acontecem dentro do relacionamento, né, João? Exatamente. Então, vamos pensar o seguinte, biblicamente falando, com base na Bíblia, a honra é proteger, é cuidar, é valorizar, não expor o seu cônjuge a nada que possa trazer uma imagem negativa dele para outra pessoa. Isso. E às vezes até mesmo por um descuido também, isso acaba entrando na desonra do seu relacionamento. A gente pode até citar Eu ia falar, alguns, quer exemplos? alguns exemplos aqui que são sutis, às vezes a gente fala que foi sem maldade, né? Que não viu maldade naquela atitude, ação, enfim, mas é uma das coisas que mais acontece nos relacionamentos. Um exemplo que, por exemplo, para quem trabalha fora e tem contato com colegas de trabalho, oferecer carona para o sexo oposto, por exemplo. Já É porque assim, ó, se a gente parar para pensar, às vezes não é por maldade mesmo. A pessoa não tem a maldade. sim, E ela não vê maldade mesmo, porque a intenção dela é somente ajudar, sim, somente trazer um conforto, né? sim. Vou citar um exemplo aqui. Eu trabalho a 40 quilômetros da minha casa. E hoje nós temos um carro só. E por conta disso eu vou trabalhar de ônibus. Eu teria várias oportunidades de voltar de carona, pelo menos até uma parte do caminho, com outras pessoas. Mas por conta de eu acreditar que isso possa, de alguma forma, desonrar a minha esposa, eu enfrento todos os dias o ônibus.
Por quê? Porque isso, para mim, não haveria problema. Mas eu não sei para a pessoa que está me dando uma carona. Eu não sei para as pessoas que estão vendo em volta, né? Porque às vezes a gente fala assim, não tem que dar opinião para os outros. Realmente, eu não vou dar ouvido para os outros. Mas chega, por exemplo, eu pego uma carona e não comento com ela. Ou comento com ela e para ela não tem um problema. Não tem problema algum. E aí alguém me vê dentro de um carro com uma pessoa do sexo oposto. E chega e liga para ela e fala, ó, vi seu marido com a mulher andando de carro. E vice-versa, né? Ou vi sua esposa com outro rapaz andando no carro. A maldade, ela tá na cabeça do ser humano. Exatamente. E aí você planta uma pulga atrás da orelha do seu cônjuge sem a menor necessidade, né? Um outro exemplo, curtir foto, seguir pessoas. Conteúdos, né? Nem só fotos assim de sexo oposto, mas curtir conteúdos que não condizem ou colocam o caráter também ali da pessoa, do relacionamento em si, a duvidar, né? Do que realmente o casal acredita em si. A gente consegue dar mais exemplos assim sutis além desses? Porque esses assim eu acho que tá um pouco muito na cara, né? Acho que é o que mais tá. Mas é o que mais acontece. Hoje Infelizmente, a mas é o que gente mais tem essa noção, acontece. porque, por exemplo, não tem problema eu curtir uma foto de uma mulher que eu conheço, que é minha amiga. Mas sabe, deixa eu te falar, eu lembrei de um exemplo que parece besta, assim, mas eu preciso comentar, né? Que a gente acha ingênuo, mas música também entra ali na desonra do relacionamento. Parece Músicas muito locais. bobo, assim, ambientes, né? Ambientes também. Mas a música, ninguém fala como ela pode desonrar dentro do teu relacionamento. E de modo geral, tá? Não só falando da sua, né, esposa ou marido, porque dependendo da letra que você tá ouvindo ou cantando, porque as palavras têm poder. E aí isso gera também para os seus filhos. Então, os seus filhos, as pessoas que moram com vocês dentro da casa, também vão ver esse hábito aí, essas letras, e vão achar comum, né? Porque tudo que seu filho faz, ele faz te imitando, tá? Não adianta você falar pro seu filho o que ele tem que fazer. Não adianta. O seu filho, ele vai fazer aquilo que você faz. Então, se você quer ensinar o seu filho a ter um relacionamento de honra, ele tem que ver honra dentro da casa dele. Exato. Ele tem que ver honra dos pais dele. Você quer ter um filho carinhoso? Dê carinho para sua esposa, dê carinho para seu marido, dê carinho para as pessoas, porque o seu filho ele só vai ser carinhoso. Lógico, uma ressalva. Não estamos falando de pessoas com distúrbios, tá? Que às vezes, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu sou carinhoso e o meu filho é agressivo. Não, mas às vezes seu filho está com algum problema hormonal, seu filho está com algum problema psiquiátrico, ele tem alguma questão ali que precisa ser avaliada. E não é esse caso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que não têm, assim, problema algum para ser avaliado. Então, se você quer que seu filho seja uma pessoa carinhosa, você precisa ser carinhoso. Se você quer que seu filho seja uma pessoa amorosa, você tem que mostrar para ela amor. E não é amor para ela, é amor para os outros, porque ela tem que entender que se você dá amor para ela, ela vai te retribuir o amor. Mas se você dá amor para os outros, ela tem que entender que ela também tem que dar amor para os outros. Sim. Então, isso é muito importante. Isso. E quando seus filhos, né, vê esse costume dentro do casal, dentro do relacionamento com o casal, tendo esses bons modos, tratando com respeito, eles entendem que não podem aceitar menos que isso fora também, principalmente decidirem ter um relacionamento. Como a gente estava falando, né? Mais alguns exemplos de como quebrar essa honra dentro do seu relacionamento. E temos aqui uns 5 tópicos que não podem faltar neste vídeo. A gente já deu uma introdução, que é o primeiro gente, é a coisa mais feia que existe e tá dentro desse código de honra, que é você não falar mal do seu cônjuge. Porque para os outros. Na verdade, o que a gente falou aqui são coisas que acontecem muito, né? Sim. Então, por exemplo, você chegar para sua esposa e falar na brincadeira, tá gordinha, hein? Você tá diminuindo ela de um tom de brincadeira, mas talvez isso tá incomodando ela. Isso é desonrar sua esposa. Isso é desonrar seu marido, né? Você falar mal
da sua esposa para a família, para amiga, eu briguei com a minha esposa aqui, a minha esposa está insuportável hoje, porque eu tô falando minha esposa porque eu sou homem, tá? Aí no caso, se você é mulher, inverte pro marido. Troca. Mas você chegar para um amigo ou para um familiar e falar, hoje minha esposa está insuportável, hoje ela dormiu com o ovo virado, hoje ela tá, né? Caso que termo mais É porque eu sou mineiro. chacró. Esses são termos lá de Minas Gerais, não Meu tem Deus jeito. do céu. Mas é isso aí, assim, e para complementar, eu vou até compartilhar uma experiência, né, que nem posso dar nome, mas uma vez eu cheguei num ambiente onde eu tinha acabado de me casar com o João, e a gente foi numa reunião ali, confraternizar com os casais, só que os casais que estavam presentes estavam em relacionamentos de longa data, e a gente tinha acabado de nos casar, acabado, não tinha nem, gente, tava fresquinho, verdinho, né? E o que aconteceu? Quando eu cheguei no meio das mulheres, né, que aí separaram meio que o grupo ali dos homens das mulheres, o assunto da roda dessas mulheres era apenas falar mal do da família, do modo geral, mas assim, meu marido isso, meu marido aquilo, porque a tampa da privada aquilo, que a roupa no chão tal, não sei o quê. E eu só fiquei assim, ó, tá, tipo, por quê? Pra mim essas situações é comum, não que não aconteça, Acontece, né? A gente é homem, não tem não que não jeito. aconteça, mas são motivos irrelevantes para outras qualidades que o marido traz para dentro do relacionamento. E outra, eu vejo muitas mulheres falando assim, eu não vou fazer isso pro meu marido, ele que pegue, ele que isso, ele que aquilo. Gente, aprenda essa dica, eu já vou até aproveitar aqui. Que muitas mulheres estão trocando, estão mimando os filhos e estão falando que os maridos, né, são filhos das mães, vamos dizer assim, né, das mães deles, né? E ao contrário, você precisa mimar o seu marido e, no caso, educar os seus filhos, entende? Não é o Quer mimar o contrário. filho e Quer educar o mimar o marido. filho e educar o filho, exatamente, querendo fazer o papel da mãe que não fez, enfim, para aquele marido ali, que o seu marido, no caso, né? Então fica essa dica aqui para você. Que eu acredito que da mesma maneira que isso acontece da parte dos homens com a mulher, que foi o assunto, acontece também na parte dos homens, que a gente deve, né, deixar às vezes uma calcinha pendurada, por exemplo, sabe? Eu falo porque também assim, eu tenho um, né, adolescente em casa, às vezes até eu deixo, até uma intimidade minha aqui abrindo para vocês. Mas eu acredito que eu também faço coisas que possam incomodar ele mais, que é irrelevante comparado às outras coisas que existem dentro do nosso relacionamento. E para fechar, foram onde essas mulheres viraram para mim e meio que me excluíram do assunto, porque falou assim: ela não tem nada o que reclamar, porque ela ainda tá na lua de mel. Então, tipo assim, e aí eu respondi, né, de volta, falei assim: não, pelo contrário, eu e o João somos maduros suficientes e entendemos que esses motivos não vai ser algo que venha, né, no decorrer aí a destruir o nosso É, relacionamento. eu costumo dizer, a gente até estava conversando sobre isso ontem, que o ser humano ele tem uma memória muito fraca. Isso vai ser um assunto para outro vídeo, É, mas o ser humano tem uma memória muito fraca. E o que faz os relacionamentos acabarem hoje é você esquecer por que você casou, verdade. né? Sim, Porque quando você se lembra todos os dias do porquê que você casou, você vai fazer de tudo para resgatar aquele relacionamento que você tinha lá atrás. E a responsabilidade é sua, tá? A, a responsabilidade do meu casamento durar é minha. E para ela, a responsabilidade do casamento dela durar é dela. E se cada um fizer seu papel, tá tudo certo, outro né? tópico, que foram 5, a gente já falou 2, É, faltam 3. a comparação. A comparação com outras pessoas ou outros relacionamentos. Nossa, a gente sempre acha que a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente até comentou algo assim já em outro vídeo anterior. Se você não assistiu, volta pro canal e assiste. E ela é muito destruidora, não somente para a autoestima da pessoa, mas claro, porque assim, tudo que é postado, ninguém vai postar as coisas ruins, gente, que acontece. Dificilmente as pessoas vão postar o quanto estão devendo, o quanto estão E doentes, né, com problemas. eu vou te falar mais. Se você acha que você saindo do seu relacionamento para arrumar outro, os seus problemas vão acabar, Ah, Pastor Cláudio Duarte fala uma coisa que eu acho muito legal, que água limpa demais não dá peixe. Se seu casamento é perfeito, de duas uma, ou você não está casado, ou você não tem um casamento, você tem um acordo com a pessoa. meu Deus. Porque o casamento em si, ele vai te dar um monte de desafio para você enfrentar. Isso.
fazem parte ali dos processos que o relacionamento precisa passar para amadurecer, Exatamente, construir aí esses códigos. exatamente. E um outro tópico para a gente colocar aqui seria a questão de tomar decisões sem consultar o outro. Nossa, gente, parece, na verdade, as pessoas acham normal fazer isso, porque ou elas acham que sabem demais, que não precisam, ou porque o assunto é muito irrelevante, então não precisa levar para compartilhar com o parceiro. Mas o que eu mais vejo, e a gente também viu recentemente um caso assim, e no final a gente viu por experiência dessas pessoas e até nossas, né? Que quando a gente toma essas decisões sozinhos, nos damos muito Posso mal. contar? Ah, Deixa eu eu contar? sabia! Ai, você vai me expor, né? Ai, gente, deixa eu Ai, contar. gente, tá bom, mas é bom, vai, fala aí, que é bom que eles já aprendem também uma outra coisa que Já não aprende. tem código. Estou eu me arrumando às 7 da manhã para ir trabalhar e ela tinha comprado um produto na internet. Uhum. E aí, 7 horas da manhã, ela está na cama, deitada, eu me arrumando para trabalhar. E ela Oi. vira e fala assim: Amor, chegou um e-mail aqui dizendo que o negócio que eu comprei foi taxado. Ai, gente, Eu esse falei: dia eu fiquei Amor, até estressada. isso é golpe. Aí ela: Não é, tá aqui, ó, a logo dos Correios, e-mail, não sei o que, não sei o que. Eu falei: Amor, isso é golpe. Ela: Não é, amor, não sei o que. Eu falei: Amor, vamos fazer o seguinte: não paga. Era R$ 70, na verdade, né? Não, na verdade era 30 e pouco, depois juntou, né? Enfim, Enfim, dava R$ 70. E eu falei assim, amor, não paga. Se você pagar agora ou pagar 8 horas da noite, não vai fazer a menor diferença. Porque você não vai buscar hoje mesmo. Então, espera a noite, a gente confere o e-mail, confere tudo. Tá bom? Tá bom. Quando eu estou a caminho do trabalho, me chega uma mensagem no meu celular. Amor, levei um golpe. ai, Senhor, isso é, O isso é que do que eu, povo que que eu do meu imaginei? Ela pegou e clicou no link para pagar, entraram na conta e roubaram todo o nosso dinheiro, né? Ele já imaginou que Já o achei estrago que tinha tinha sido bem feito um maior. estrago absurdo. Liguei para ela, falei, o que que aconteceu? Ela falou assim, paguei o boleto lá de R$ 70 e era golpe. Na hora, me bateu um alívio porque foi só R$ 70, né? Não entraram na conta, porque É. o estrago poderia ser muito maior. E pra mim ficou a frustração de ter sido Mas lesada, aí eu falei, amor, mas eu não falei para você não pagar, que a gente e viu isso à noite? exatamente, e aquele pensamento assim, cara, eu vou ter que contar pra ele que eu fui lá por vontade própria e, enfim, foi isso que Então, aconteceu. evite tomar. Eu, por exemplo, quando sou convidado para qualquer lugar, eu viro e falo, eu vou ver com a minha esposa se eu quero ir. E não só convites, né? Propostas, ideias, projetos. Então a gente sempre está compartilhando um com o outro Sempre, tudo, tudo, sempre. porque isso tem que estar alinhado para justamente não acontecer frustrações. E lá em Efésios 4:29 diz que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, a não ser aquilo que vai edificar os outros. O que É que ele isso quer aí. dizer com isso? Não fale aquilo que vai diminuir a pessoa que está com você. Ou expor também, né? Ou expor. Às vezes não, né? As fraquezas do casal ninguém precisa saber. Não, e às vezes você joga na cara da pessoa, né? Numa briga, É, né? é. E aí fica usando isso como A munição pessoa joga a pro fraqueza resto para da vida você, no relacionamento e trazendo o passado e ela é se isso. abre com você para no É, primeiro momento de raiva que você tivesse ir lá é, e jogar na cara dela que ela passou por e, isso, exatamente. né? Nossa, isso é péssimo. Eu tenho eu até já falei isso em podcasts e tudo. Eu tenho uma regra a regra dos 3 segundos. O que que é a regra dos 3 segundos? Isso eu estou falando de modo geral, mas a gente pode trazer isso para dentro do nosso relacionamento também, tá? Tudo aquilo que você em 3 segundos não conseguir mudar, se cala, não fala. Ah, então por isso que eu falo bastante. Por, por Pelo exemplo, menos principalmente pra por perder. exemplo, por exemplo, se a sua esposa está no meio de todo mundo e tá com feijão no dente, em 3 segundos você consegue resolver? Consegue, não consegue? Fala, amor, seu dente tá sujo, tá limpa aí. Ou, sei lá, Sim, sua roupa tá suja, ou tem um. Você consegue resolver, não consegue? sim.
Então você vai lá e resolve em 3 segundos. Agora, por exemplo, sua esposa pintou o cabelo e você não gostou. Nossa. Ou sua Ou esposa cortou. cortou o cabelo e você não É. gostou. Foi o caso dela, ela cortou o cabelo há pouco tempo. Ainda bem que eu gostei, né? Até falei pra ela que ela não deixasse crescer mais, mas cortou o cabelo e você não gostou. Em 3 segundos você consegue resolver? Não consegue, né? Não tem como pôr o cabelo de volta ou repintar em 3 segundos, tem? Não. Então, meu amigo, se cala, porque provavelmente se você não gostou, ela também não gostou. É verdade. E aí você vai causar uma frustração ainda maior nela. Então você tem outras maneiras, Ou nele, né? ou nele, você tem outras maneiras de tentar resolver isso de outras formas. Agora, depois de tudo, né, o que vocês descobriram aqui, quais que são as desonras, precisa também saber como restaurar a honra. Exatamente. E o primeiro ponto para você restaurar a honra é troque a exposição por cobertura. O que isso quer dizer? Em vez de você ficar apontando, Julgando. dizendo que ela tem isso, que ela é assim, que ela faz isso, que Ou ela é que isso, fez, né? ou que Trazendo ela o passado. fez, ou colocar isso para outras pessoas, proteja o seu cônjuge, proteja o seu marido, proteja a sua esposa. Eu falo para todo mundo, ninguém fala mal da minha esposa na minha frente. Nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Às vezes falam uma brincadeira. Já aconteceu, inclusive, né? De eu ter uma certa conversa mais séria com a minha sogra, porque ela foi falar da minha esposa, falar da Laura, perto da gente. E aí eu não deixo. Não deixo isso acontecer. E hoje não temos problema, tá? Minha sogra tá tudo certo. Mas eu não deixo que ninguém fale dos meus filhos, da minha esposa, na minha frente. E isso é proteger a casa, né? Proteger a família, Isso. né? Conversas claras. Gente, mulher adora falar, né? Homem já não gosta tanto de ter uma DR ali, de conversar sobre principalmente sobre o relacionamento. Mas essas conversas, elas precisam acontecer. Não adianta você fazer joguinho ou ficar em silêncio, né? Fazer aquele decreto de silêncio, achando que a pessoa vai adivinhar. E não é assim que funciona. Então, se tem algo que está incomodando, ou se aconteceu algo, ou enfim, se tem algo que a pessoa precisa saber, precisa ser dito e claro. Nada de joguinhos, até porque ninguém é criança dentro do relacionamento. Então, a conversa precisa acontecer. É o diálogo que não pode faltar. Exatamente. Eu acho que a gente tem que. Um outro ponto que causa muitas intrigas em relacionamento é a falta de comunicação. É verdade. E perdoar rápido. Como que acontece isso? Aconteceu, vai lá, não importa se você tá certo. É melhor ter paz do É que melhor ser razão, feliz gente. do que ter Ser razão. feliz, esse Exatamente. é o lema. Então aconteceu alguma coisa, você tem certeza que você tá certo? Vai lá e fala, amor, me desculpa. Às vezes, assim, isso é uma coisa que Deus vem trabalhando muito, que eu já melhorei muito, inclusive, até mesmo desse nosso relacionamento, né? Mas eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Então, eu sempre estou ali, Deus trabalhando, me transformando, porque eu cresci, né, de uma forma aonde justamente eu fazia o silêncio e assim ia, gente, já aconteceu situações de eu ficar tipo, semanas sem falar com a pessoa, por exemplo, entendeu? E não é assim que a gente resolve as coisas, os problemas, enfim, ou consegue trazer soluções. Então, realmente, de fato, deixa eu até trazer até para o lado espiritual, quando você dorme brigado com seu cônjuge ali, o inimigo dorme no meio da cama. Então, quando vocês brigam e um vira de bundinha para o outro, o inimigo se aproveita e adora quando vocês ficam nessa situação. Então, não permita esse tipo de brecha aberta para que o relacionamento venha ali cair em destruição. Nunca dormir brigado. Isso é uma Exatamente. coisa muito importante. Que faz parte até de umas regras que a gente vai chegar ali. Às vezes ela tá muito brava, porque assim, sempre ela é a mais brava, né? Vai fazer um kiss daqui a pouco. Então, às vezes ela tá muito brava, e aí eu vou lá abraçar, beijar ela e tudo, e ela fica, sai, não quero papo, não sei o quê. Eu falo, não quero saber se você quer papo. A gente tem um acordo de não dormir brigado. Então, ou a gente faz as pazes, ou vai ficar os dois sentados uma semana acordados aqui nessa sala. E eu tenho um temperamento de, tipo assim, eu preciso de um tempo
para justamente não falar coisas que eu possa vir a ofender. Então, por isso que realmente eu criei, né, tinha esse hábito de ficar no casulo ali, no silêncio. Era mesmo para não explodir, porque às vezes também quando a gente acaba até verbalizando a situação que aconteceu depois, a Aí você, gente você até ri, percebe que era era idiota. idiota, e depois a gente percebe o quanto que Fala, foi nossa, eu tola. briguei por isso, Tipo, como eu fui exatamente, burra, como fui fútil, várias coisas, né? como eu fui burro É de quando brigar você por isso. ouve algum amigo até contando uma situação, você fala, nossa, você fez, tipo, você brigou por isso, você terminou por isso, né? Então, tipo, não foi uma coisa aqui, né? É quando o pessoal fala assim, você tá caçando problema onde não tem, né? Próximo. Um outro ponto é combinar limites. Sim, Quando você faz um contrato de trabalho, não tem lá o que você pode e o que você não pode fazer? sim. Por que no seu casamento tem que ser diferente? Porque Tem coisas que são óbvias. Tem que não coisas precisa que ser são óbvias e ditas, não né? precisam ser ditas. Mas, às Mas vezes tem até o óbvio precisa ser dito. sim, mas tem muita coisa aonde eu ia chegar, muita coisa que é óbvio, mas mesmo assim precisa ser dito. Sabe por quê? Nós somos seres humanos diferentes, criados por pessoas Sim. diferentes, em cidades, mundos diferentes, por condições diferentes. Então, às vezes, o que é uma coisa sem sentido para um é uma coisa gravíssima para o outro, né? E eu costumo, no consultório, quando eu tenho uma ferramenta que a gente chama de ferramenta de valores. Quais são os valores que para vocês são inegociáveis? Sim, princípios, né? Quais são os seus princípios que são inegociáveis? Por quê? Porque quando você tem a certeza do que é inegociável para você, vou te dar um exemplo. Para mim, é inegociável a honestidade. Então, se eu sentir qualquer traço de desonestidade na minha relação, antes do casamento, é óbvio, eu já consigo, eu tendo essa certeza, eu já consigo entender que aquilo não é para mim. Por quê? Porque a honestidade para mim é inegociável. Um outro ponto que para mim é inegociável, sei lá, vou citar aqui uma coisa besta. Para mim é inegociável a questão de tomar banho, por exemplo, antes de dormir. Eu gosto de tomar o meu banho para deitar. E ela gosta que eu tome banho logo quando eu chego. A gente tem que negociar isso aí. Então, qual que é o limite? Né? O que eu posso fazer para melhorar? O que ela pode fazer para a gente quebrar? Aí o que a gente faz? Toma banho 8 horas da noite. Que aí é 2 horas depois que chega e 2 horas antes de dormir. Que aí dá meio a meio, né? Sem graça. Nossa, como você foi sem vergonha agora. Só pra brincar, gente. Só pra brincar. Porque realmente isso acontece aqui, Eu tá? tava aqui caçando quais que eram os meus, assim, né? Tipo, porque o primeiro você já falou que eu não abro mão. Eu não abro mão, realmente, assim, como que eu posso falar, né? Você falou da honestidade, mas realmente é isso aí. Então, eu não abro mão dos meus princípios, por exemplo, características, né, que a gente acaba escolhendo nas pessoas ou aceitando também para poder ter um relacionamento. E no final você muda a sua personalidade para caber no mundo de outra Abre mão dos pessoa, seus valores, dos seus abre mão dos seus princípios, valores para poder em ser prol de aceito algo que você vai ver em que algo que você nem futuramente, sabe se vai ser uma garantia de ter um não, relacionamento. futuramente provavelmente não vai dar certo. E depois não entende, mas fulano não era assim, fulano não era assado. Não, fulano era assim, é que você fechou um pouco os olhos aí com uma venda, né, minha irmã? E passou a enxergar isso depois, quando caiu na realidade, que é onde é o relacionamento ali, de ter que se relacionar com essa pessoa. Conhecer as partes ruins também, não só as partes boas, né? Então, o ser humano é dessa forma e o relacionamento é desse jeito. Então, eu falo que cada ano, cada tempo com uma outra pessoa ali que você está se relacionando é uma temporada. E você tem que cada vez ganhar mais habilidades e amadurecendo junto ali. Quer ver outro exemplo bobo? A gente tem toques diferentes. Mas temos toques, né? Temos. Não é toque. Quando a gente fala toque, a gente fala de um transtorno, né? Mas não é. Somos São manias. metódicos, somos Manias. metódicos. São manias. Por exemplo, a gente comprou uma escova de dente agora que não cabe no buraquinho do negócio da No escova de dente. suporte das Isso escovas. incomoda ela. Ela não gosta disso. Tô quase Só jogando que as escovas.
Só que eu não gosto que aperta a parte do dedo no meio. Isso me irrita de uma forma assim também doida. E tanto ela quanto a nossa adolescente, tem a mania de apertar a parte do dedo no Eu meio. não aperto no meio, meu amor. Eu não aperto Gente, no eu vou lá meio. buscar a parte dele Eu pra não mostrar pra aperto, eu você. aperto normal e eu vou subindo. Só que quando o suporte é em pé, ela desce. E aí fica daquele Ah, é o jeito. suporte que desce a parte dele, entendeu? Eu não aperto no meio. Realmente, eu não aperto no Isso me meio. incomoda extremamente. Mas hoje eu já aprendi. Se eu vejo a parte de dente apertada no meio dentro da minha casa, eu vou lá e subo ela de volta. Porque eu não vou me irritar por conta disso, né? Eu sou bastante metódica. Então, assim, e principalmente quando eu coloco algo num lugar que é meu e chego lá e não tá no mesmo lugar. E eu posso dar também mais um exemplo bem simples, mas que inclusive eles fazem, né? Por isso que tem o meu papel aqui de metódica para ajudar, sabe? Todos eles deixam sabonete só no fiapo e ninguém tem coragem de pegar um sabonete novo. Aí eu só descubro quando eu vou, às vezes, usar o banheiro, né? O outro banheiro que não é o da suíte. Tô achando que esse vídeo aqui E virou uma DR de acusações, hein, gente? te peguei, né? Ou o bonito faz isso, ele faz isso, ele tá, tipo, eu fico assim, cara, você não. Como que você consegue, sabe? E é isso, gente. Então, assim, tem que ter um metódico para ajudar, né? Aí eu vou lá e reponho de todo Tudo mundo é e é equilíbrio, isso, no gente. final Não, das na contas. verdade, tudo é Ou um equilíbrio. peço para eles pegarem para mim e tá tudo certo. Pronto, ela vai tomar banho e não tem o sabonete, ela grita, pega o sabonete pra mim. A gente vai lá, pega e tá tudo certo, É né? isso. E isso é o mais importante. A gente leva tudo isso com muita leveza, até com humor, para que não deixe esses tipos de coisas desgastarem a nossa relação, Sim. né? É, são coisas tão bestas que o Guto Galamba fala isso, né? Você tem controle sobre isso? Se você tiver controle, legal, muda. Se você não tiver controle, aí você se pergunta, você tem influência sobre isso? Porque às vezes, vamos parar para pensar. Ela falou do sabonete. Quantas vezes ela trocou o sabonete sem a gente precisar saber? Então ela tem uma influência sobre isso. Entendeu? Quantas vezes eu deixei a pasta de dente organizadinha sem ela saber? Eu tenho uma influência sobre isso. Então eu não tenho como. Se eu tenho influência ou se eu tenho controle, beleza. Se eu não tenho controle, tá resolvido. É. Outro tópico é crie códigos entre o casal. O que isso significa? Lembra muito de impor limites, mas assim, um pouquinho mais claro também ali, por exemplo, quando surgem situações. Eu já vi uma situação da onde, por exemplo, chegou alguém que no ambiente ali que a pessoa precisava conhecer, fazer o network, esse alguém era eu. E aí eu cutuquei ele, eu falei assim, olha, eu preciso chegar nessa pessoa para poder fazer um contato. E assim, o João trabalhou tal, fez esse momento ali se encaixar pra gente conversar. Só que durante a conversa, o que aconteceu? Rolou um assunto aonde eu achei que ele pudesse falar demais sobre uma informação de mercado mesmo, né? E aí eu dei só uma cutucadinha assim, e é isso. Esse foi o código de gesto. E discretamente para ele não falar além do que podia, né? Mas existem códigos de palavras. Então, eu já vi casais combinando isso. Eu não sei se você também já viu, aonde percebeu que, sei lá, o marido, a mulher Amor, quando eu tava. falar rabanete, a gente vai embora. Tipo isso, né? Tipo, já deu. E aí? O João, quando eu falo assim, e aí? Que horas são? Aí eu já sei que é, tipo, por quê? Você quer ir embora? Quero. Eu também. Então, nós vamos embora. Como eu já vi códigos, igual eu ia comentar, de marido e mulher que bebem demais, então o marido ou a mulher chega pro marido e fala alguma palavra, né? Pra não falar assim, para de beber, você tá bebendo demais, por exemplo. Então fala alguma palavra ali que é um código desse casal e ele já se toca que, né, tá passando além da conta e tem esse combinado também, que é bem interessante de fazer. É isso aí. Agora, se você quer ter um relacionamento mais leve, mais tranquilo, baseado em princípios da Bíblia mesmo, princípios que Deus trouxe para você,
restaure toda a honra que tem dentro do seu relacionamento. Porque isso é muito importante para que vocês tenham um casamento longo, duradouro e sem aquelas picuinhas bestas, né? E que não acaba por conta desses detalhes e dessas Essas brechas, né? coisas bestas, né? Agora comenta aqui embaixo no vídeo, não se esqueça de comentar qual código que você precisa usar ou já usou dentro do seu relacionamento. E comenta também aqueles que você precisa melhorar, É verdade. né? Os É. códigos de honra que você faz e que você sabe que precisa melhorar. E aprendeu hoje com a gente aí. Então, Gostou desse vídeo? Compartilha, curte, curte, comenta mesmo. comenta, manda para aquele Envia seu para quem amigo, precisa. manda isso para aí. aquela sua amiga que você vê que está fazendo coisas que podem estar destruindo a relação dela e às vezes ela não percebe. Que talvez esse vídeo possa abrir os olhos para que mais relacionamentos sejam restaurados aí, porque a família é o que Deus mais ama, é o que Deus mais quer. E quando a família ela está sob o alicerce Isso. de Deus, dificilmente o inimigo vai conseguir destruir. É isso aí. Amém. Então, vejo vocês no próximo vídeo e até tchau. isso. Qual o próximo? Vai, Não era você? amor, meu príncipe, eu esqueci. Eu lembrei, mas assim, o que eu lembrei não é o meu, olha só que cômico. Eu Qual que lembrei você do vai seu falar? tema, não os Conversas meus. claras, combinar limites. Conversas claras. É você que vai falar? Era. Então vai.